que estamos iniciando agora é sobre a poluição do solo. Nós já falamos sobre a poluição da água e do ar. Agora é a vez da poluição do solo. As principais causas de poluição do solo são o uso de fertilizantes, pesticidas, inseticidas e herbicidas. E também o despejo inadequado de resíduos sólidos. O lixo que a gente produz nas nossas casas, além do desmatamento. Pois é, o desmatamento de árvores estava presente na preocupação com a poluição do ar e aparece novamente como sendo uma das principais causas da poluição do solo. Assim como o uso de agrotóxicos também preocupava a gente na aula lá de poluição da água, lembram? Então, tia Luana, eu posso dizer que muitos desses prejuízos ao meio ambiente prejudicam a todas as camadas do planeta? Sim, infelizmente. O solo é a camada de material orgânico e inorgânico que cobre a superfície do nosso planeta. A parte orgânica é a parte mais superficial do solo. É aquela parte onde caem os dejetos e as partes decompostas de plantas e animais. Já a parte inorgânica é a parte mais interna do solo, aquela formada por minérios e rochas. Vocês sabiam que dentro do solo existe água e ar? Pois é. O solo é uma camada superficial do nosso planeta completa, formada por solo, que tem matéria orgânica e inorgânica, água e ar. A quantidade de água no solo depende do lugar, depende da quantidade de chuvas que acontecem naquele lugar, depende se ele é próximo ou não de áreas com rios, mares e lagoas. Tudo isso vai depender, mas em todo o solo existe água. Como já foi dito, a poluição ou contaminação do solo é causada por dois aspectos: a utilização de recursos químicos, como os agrotóxicos, e a causa principal, a ação do homem. O desmatamento, as queimadas, fazem com que o solo fique fraco. Ele ficando fraco, ele não vai poder exercer normalmente a sua função. Imaginem uma área cheia de árvores. Aquele solo é firme por conta das raízes dessas plantas. Agora imagine o mesmo lugar sem aquelas árvores. Quem vai segurar o solo? Não há nada para isso. Por isso, quando vem a ação da água e a ação dos ventos, aquele solo é totalmente removido do lugar, causando a erosão. Com a erosão do solo, a água que cai da chuva leva aquele solo para outro lugar, deixando aquela área totalmente desprotegida, fora que ali já se perderam muitos nutrientes do solo para talvez um novo plantio. Lembra quando eu falei da agricultura lá na aula sobre poluição da água? Pois é, a agricultura é uma das atividades mais produzidas no Brasil, que mata a fome de muita gente e que faz com que muita gente tenha a sua renda através da agricultura. Mas se eu tenho um solo pobre, um solo erosivo, seco ou alagado, aquele solo não vai produzir. Por isso que as pessoas que trabalham com a agricultura se preocupam muito com o manejo da terra, porque é delas que elas tiram o seu sustento. E tiram também os alimentos que alimentam muitas pessoas. Na página 94 do seu livro, na segunda questão, aparece uma tabela que mostra o desmatamento de áreas brasileiras, de estados brasileiros, no ano de 2016 e 2017. É muito triste ver que muitas áreas brasileiras têm muito essa ação acontecendo. O desmatamento deixa o solo pobre, o ar poluído e faz com que a água carregue com ela as partículas de solo que não é para carregar. Outra causa da poluição do solo é simples de resolver. Nós, seres humanos, estamos ali, temos ali ao nosso alcance a maneira mais simples de armazenar o nosso lixo. Pois é, colocar o lixo dentro de sacos plásticos
o saco com a boca bem fechada e aquele lixo ser colocado em local apropriado. Vejam só essas imagens, que tristeza! Se liga que é hora da revisão. Na aula de hoje, eu mostrei muitos fatos que fazem com que o solo fique pobre e que todos nós sejamos prejudicados. Então, eu faço um pedido. Faça a sua parte. Mostre o papai e a mamãe a maneira correta de fazer com o lixo e ajude o meio ambiente. Lembrando sempre, a gente pode economizar água e armazenar corretamente o nosso lixo. Se a gente fizer essas duas ações, nós estamos melhorando muito a vida no nosso planeta. Um beijo bem grande e eu conto com vocês. Até a próxima aula.